Cumprimentamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, quarta-feira, vamos orar pelos pedidos que você tem. Eu imagino que você deve ter uma lista de pedidos. Eu imagino que você, como todos os seres humanos, tem problemas, tem dificuldades na família, dificuldades na fé, na religião, no trabalho, na escola. Abra o seu coração, apresente diante de Deus os pedidos que você tem. Nós vamos estar orando por eles neste momento. Se alguém está sofrendo de alguma doença, do Covid, deste vírus que está afetando o mundo todo, nós queremos agora orar por você, orarmos com vocês, tá bom? Nós estamos estendendo as boas-vindas a todos os nossos irmãos do Brasil, dos Estados Unidos, da África, da Europa, da Austrália, em todos os lugares onde estão nos assistindo. Bom tempo Deus reservou para nós, para termos estas lives, esta série de lives. Nós temos 7 lives em cima das profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar sobre o mistério do 666, do 666, exatamente o capítulo 3 de Daniel. E no próximo domingo, nós vamos estudar sobre a primeira supremacia papal de tempo profético, 1260 anos, ok? Isso vai ser no domingo à noite. Tudo que nós estamos estudando, nós estamos tirando destes 2 volumes. Esses 2 volumes é o conteúdo que nós estamos usando para realizar as 7 lives. Hoje eu vou estar com o livro na mão aqui, estudando o capítulo 3 com vocês, tá bom? Que alegria podermos nos unir juntos neste momento em oração. Feche os olhos e vamos orar neste momento. Querido Pai que estás nos céus, na tua presença, meus irmãos e eu nos reunimos. Eu posso ver Jesus Cristo olhando para nós, eu posso ver os anjos espalhados por todos os cantos deste planeta, onde existir um filho teu neste momento, com oração, buscando a tua bênção. Eu sei que os teus anjos estão espalhados, estão ao lado de todos os teus filhos, dos santos do Altíssimo. Eu peço que humildemente, em nome de Jesus, o Espírito Santo seja derramado sobre todos os meus irmãos. Derrama sobre todos o Espírito Santo, abrindo a nossa mente para entendermos a profecia, e que o Espírito Santo venha também trazer conforto para os que estão em tristezas, Pai. Conforta o coração da mãe Fabiana, derramando o teu Santo Espírito sobre ela. Pai eterno, conforta os enfermos, aquelas pessoas enfermas que estão na nossa lista de oração, o Senhor sabe o nome delas. Derrama o Espírito Santo sobre cada uma delas. Responde os pedidos que os teus filhos têm na sua lista de oração. A quem vamos pedir? Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Deus, a quem servimos e adoramos, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a ti que adoramos, é a ti que pedimos, é a ti que agradecemos, é a ti que louvamos. Querido Jesus, manifesta-te aqui entre nós através do Espírito Santo neste momento. Eu peço em teu nome. Amém. Queridos, o capítulo 3 de Daniel, o capítulo 2 e o 3, eles estão intimamente relacionados. Por quê? Porque os 2 capítulos, o 2 e o 3, ambos falam de uma estátua. Portanto, por aí vocês veem que existe uma conexão entre o capítulo 2 e o 3. No capítulo 2, Deus mostrou que ele é a fonte da sabedoria. No capítulo 1, Deus mostrou que ele é a fonte, ele pode dar sabedoria e inteligência a quem quer. Deus deu para Daniel e os seus 3 companheiros sabedoria, inteligência superior à dos outros. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente. É isso que está lá em Tiago, capítulo 1. No capítulo 1, então, Deus é a fonte da sabedoria. No capítulo 2, Deus mostrou que ele conhece o fim, desde o princípio. Por isso, no capítulo 2, ele mostrou a sucessão dos 4 impérios mundiais. Ora, queridos, quem mais conhece o futuro com tanta precisão, exatidão? Só Deus. A profecia prova
que a Bíblia é inspirada por Deus, é a palavra de Deus, porque nenhum ser humano poderia prever qualquer coisa. As predições de Nostradamus são predições vagas, imprecisas, mas as profecias bíblicas são precisas, dando nomes, dando datas que se cumprem precisamente. Deus conhece o fim desde o princípio e anuncia o futuro. Isto está no capítulo 2 de Daniel. E agora o capítulo 3 mostra que Deus é o único que pode salvar. Mesmo que seja dentro de uma fornalha de fogo ardente, Deus pode salvar. Mesmo que seja dentro de um caldeirão de óleo fervendo, como foi no caso de João, que foi exilado na ilha de Patmos, antes de ser exilado na ilha de Patmos. Ele foi lançado num caldeirão de óleo fervendo, mas nada aconteceu. Deus pode apagar o poder do fogo. Ele pode, sim, neutralizar o poder do fogo. E, queridos, no capítulo 3, Deus mostra que o orgulho, se não for vencido, provocará a nossa destruição. O principal pecado de Nabucodonosor era o orgulho. E o orgulho realmente é o pior de todos os pecados. Porque o orgulho, ele vai para a igreja, ele canta hinos para Deus, o orgulho se batiza, mas continua sendo orgulhoso. Queridos, nós precisamos realmente nos humilhar diante de Deus. O capítulo 2 mostrou uma estátua com vários metais diferentes. Cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze e a pernas de ferro. Vários metais diferentes. Mas o capítulo 3 mostra uma estátua de um só metal, todinha de ouro. Queridos, entre o capítulo 2 e o capítulo 3 existem mais ou menos 20 anos de tempo. Aquela impressão que o Espírito Santo fez na mente de Nabucodonosor, quando ele, no capítulo 2, Deus revelou o sonho para Daniel, e Daniel então contou para o sonho para o rei, ele ficou abismado, ele ficou admirado com o Deus de Israel, ele se humilhou diante do Deus de Israel, reconheceu o Deus de Israel como Deus verdadeiro, mas esta impressão passou, porque o pecado do orgulho não foi vencido. Quando você recebe a verdade, mas você não se deixa se santificar pela verdade, o seu último estado será pior do que o primeiro. Vou repetir. No caso de Nabucodonosor, ele recebeu a verdade, Deus se revelou a ele através de um sonho, Deus falou com ele através de Daniel, ele se humilhou diante de Deus, reconheceu Deus como Deus verdadeiro, mas ele não se deixou santificar pela verdade. Assim também muitos membros da igreja estudam a Bíblia, são convencidos das doutrinas de Jesus, santificar, não se deixam santificar pela verdade. Queridos, se nós não nos deixarmos santificar pela verdade, Satanás vai tirar proveito disso. Nós temos que não somente conhecer a verdade, crer na verdade, mas temos que nos deixar santificar. Existem verdades que as pessoas não gostam muito, mas você tem que aceitar a verdade como um todo. Você não pode selecionar o corpo de verdades reveladas por Jesus Cristo. Você não pode selecionar, esta aqui eu gosto, esta eu não gosto. Nós temos que aceitar a verdade como um todo. É um pacote inteiro. Portanto, queridos, abra sua Bíblia e vamos ler agora Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos ver o verso 1. Daniel capítulo 3 e o verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. A estátua que Nabucodonosor fez foi um ato de rebelião. Quando a pessoa conhece a verdade e peca voluntariamente, chama-se ato de pecado de rebelião, pecado de mão levantada. Todos os pecados conhecidos, voluntários, intencionais, são pecados de mão levantada. É assim que a Bíblia chama esses pecados. Esses pecados são
pecados de rebelião. São os piores pecados, queridos. Este pecado de Nabucodonosor foi de rebelião porque ele conhecia toda a verdade, já revelada por ele, já revelada para ele. Mas agora aqui, no capítulo 3, verso 1, ele mandou construir uma estátua todinha de ouro. Por que toda de ouro? Porque ele estava desafiando o Deus do céu. Por que 20 anos antes ele foi tão humilde em aceitar a interpretação do sonho de Daniel 2? E agora ele se rebelou. O orgulho tomou conta de Nabucodonosor. Ele não se deixou santificar pela verdade. E queridos, por que ele mandou construir uma estátua de 60 de altura e 6 de largura? Vocês estão vendo aí o número 6? O 6 unidade, 6 de largura é o 6 unidade. 60 de altura é o 6 dezena. 6 unidade, 6 dezena. Existe o 6 centena, que é o 600. Portanto, queridos, nós vamos ver aqui no capítulo 3 de Daniel o número 6 aparecendo de uma forma muito notória, nítida, porque é uma profecia que se cumpre hoje em nossos dias, através de Apocalipse 13, onde novamente em Apocalipse 13, o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena vão aparecer lá, o 666, 666. Não é outra coisa senão o 6 unidade, o 6 dezena e o 6 centena. O que é o número 6? O 6 unidade é o Deus menor de Babilônia. E o 6 dezena, que é 60, é o Deus maior de Babilônia. E o 600, o 6 centena, representam todos os deuses de Babilônia. A junção de todos os deuses de Babilônia. Os sacerdotes babilônios usavam um sistema sexagesimal como base no número 6 e 60, na prática da astrologia, na prática da astronomia e na prática da matemática. Eles usavam este sistema diferente do nosso, que é um sistema egípcio, que nós adotamos. O sistema babilônico era sexagesimal. O sistema sexagesimal tem sido aceito universalmente para calcular arcos e ângulos e divisões do tempo. Por exemplo, o ano lunar de 360 dias são 12 meses de 30 dias. Por exemplo, a hora de 60 minutos, com cada minuto com 60 segundos. Vocês estão vendo aí tudo um sistema sexagesimal. O zero, por exemplo, o zero é o 360 graus, não é? O zero representa 360 graus, que é um círculo, simbolizando o quê? O Sol, a Terra e a Lua. O número 6 era muito importante na religião babilônica, queridos. Nós vamos ver também em Apocalipse o destaque do número 6. Por quê? Assim como as divindades de Babilônia eram marcadas pelo número 6, também o anticristo, a falsa divindade de Apocalipse 13, ele é rotulado, ele é marcado com o número 6, 666. A astrologia pagã dividiu o céu estrelado em 36 constelações, cujos números de 1 a 36 foram arranjados num quadrado. Num quadrado, vocês podem ver aqui, não é? O quadrado, o número 6, os 36 números eram arranjados de tal maneira que eram 6 colunas verticais, 6 colunas horizontais, com os 36 números arranjados. Se você somasse as colunas verticais, daria 111 cada uma. São 6 colunas, 111 cada uma, o total 666. Se você somar as colunas horizontais, 111 cada uma, são 6 colunas, também dão 666. Este amuleto era chamado amuleto do Sol, Sigila Solis, selo do Sol. Esses amuletos continham esses números, eram feitos de ouro, e os sacerdotes babilônicos usavam isto. Foi encontrado em 1910, foi encontrado nos achados arqueológicos de Babilônia, foram achados estes amuletos
que nós estamos mencionando. Você pode ver isso, todos os que têm o livro Revelações de Daniel, todos aqueles que já compraram, já têm esse livro, eles podem abrir no capítulo 3 e podem ver esses amuletos que foram fotografados. Eles estão lá atualmente, lá no Museu Britânico. Queridos, o número 6 e o número 7, eles se destacam na Bíblia, porque o número 7 representa Deus, e o número 6 representa a apostasia humana que se levanta contra Deus. Então, abra sua Bíblia e vamos ler Daniel 3, verso 2 agora. Daniel 3 e o verso 2. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para que viessem à consagração da estátua, da imagem. Foi uma convocação para um culto, para uma adoração. Queridos, isto me parece soar familiar. Me soa familiar, porque nós vamos ter também no Apocalipse um chamado mundial, uma convocação mundial para adorar o anticristo, também marcado pelo número 666. Assim como Nabucodonosor convocou todos do reino para virem adorar a sua estátua de 60 de altura, 6 de largura, representando os deuses de Babilônia, você também vai ser desafiado. A história se repete. O número 7 na Bíblia, queridos, ele se destaca como lá na semana da criação, de 7 dias, os israelitas, por exemplo, quando marcharam ao redor da cidade de Jericó, marcharam 7 dias e no 7º dia deram 7 voltas no 7º dia. À frente do povo iam os sacerdotes com 7 trombetas. No 7º dia, Elias orou 7 vezes para que chovesse. Eliseu ordenou que Naamã fosse até o Rio Jordão e lá ele se banhasse, mergulhasse 7 vezes. O 7º dia é o sábado do Senhor, o dia do Senhor. O 7º ano é o descanso da terra. Nós encontramos também na Bíblia 7 semanas de 7 anos, eram contadas, separadas para o povo judeu, 7 semanas. 7 semanas vezes 7, 49, eram contadas e culminavam com o jubileu. O jubileu acontecia no 50º ano. Contavam 7 semanas, 7 vezes 7, 7 semanas, anos. Então dariam 49 anos. E o 50º ano era o dia do jubileu, que todo mundo era libertado, era perdoado. A história do cristianismo foi escrita com 7 capítulos lá em Apocalipse. As 7 igrejas. Tem também os 7 selos do juízo celestial. Tem também as 7 trombetas, que vão provocar a destruição de 1/3 da terra. E tem também os 7 trovões, e tem os 7 montes, de Apocalipse 17, e os 7 reis, e as 7 pragas. Vocês podem ver quantas vezes, repetidamente, aparece o número 7, porque Deus trabalha em ciclos de 7. E agora, quantas vezes aparece o número 6, como representando os inimigos de Deus? Nos dias de Davi, o povo de Deus estava sendo ameaçado por um poderoso inimigo chamado Golias. E qual era a altura deste Golias? A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados. E o peso da sua lança era de 600 ciclos. Você está vendo aí? A altura do Golias, 6 côvados. E a lança dele pesava 600 ciclos. Os 6, unidade, e os 6, centena. Em Daniel 3, por exemplo, a adoração da imagem de ouro é mencionada 6 vezes. Por desígnio de Deus, no Apocalipse, a advertência contra a adoração da besta e da sua imagem, a advertência de Deus para não adorar a besta e nem a sua imagem, aparece 6 vezes no Apocalipse. Também a palavra Babilônia no Apocalipse aparece 6 vezes. Queridos, os instrumentos que compunham esta banda que iria tocar para que todos se ajoelhassem diante da estátua de ouro, esta banda era composta por 6 instrumentos. Isto não é coincidência, queridos. Isto é para mostrar que o número 6 representa um poder
um poder, um anticristo. Hoje, um anticristo. Naquele tempo, era um poder humano que se levantava contra Deus e que exigia adoração. Hoje também, o anticristo papal. Porque todos nós sabemos que o anticristo é o papado. Isso não é coisa nossa, não é coisa minha. Eu tenho aqui este livro. Esse livro foi escrito pelo pastor Edwin de Kock. Edwin de Kock. Ele escreveu uns 6 ou 7 volumes, todos sobre o 666. Ele menciona que os albigenses criam que o papado, não somente um papa especificamente, mas o papado era o anticristo. Os albigenses, os valdenses, João Wycliffe cria que o papado era o anticristo. João Hus também. Martinho Lutero também. John Knox também cria. Veja, todos os reformadores criam que o papado é o anticristo. O anticristo de Apocalipse 13, o 666. Wycliffe, Tyndale, Lutero, Calvino, Cranmer, Bunyan, Isaac Newton, Wesley, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, todos estes criam que o papado é o anticristo. Como nós hoje cremos que o papado é o anticristo. Não temos nenhuma dúvida sobre isso. Em Daniel 5, queridos, em Daniel 5, os deuses adorados e honrados por Belsazar eram 6 deuses. E também em Daniel 4, a árvore que representa o poder de Babilônia é mencionada 6 vezes. Queridos, não é coincidência. Realmente o número 6 representa a divindade falsa que busca adoração e que se levanta contra Deus. E o número 7 representa o nosso Deus. Por isso nós guardamos o sábado, o 7º dia, porque Deus escolheu o número 7, o 7º dia, para representá-lo como Criador dos céus e da terra, o eterno Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18, aparece então o 666. O número 666 no Apocalipse identifica o papado. Muitos teólogos hoje estão fugindo desta interpretação, estão desviando o foco da profecia, desviam o foco da profecia de Apocalipse 13 do papado, dizendo que a besta que subiu do mar não é o papado, dizendo que o 666 não identifica o papado. Queridos, o principal título papal, usado por mais de 1000 anos, é Vicarius Filii Dei. E se você somar os algarismos romanos deste título, Vicarius Filii Dei, você vai ter 666, 666. Vamos ler agora Daniel capítulo 3. Abra sua Bíblia. Daniel capítulo 3, versos 4 e 5. Capítulo 3, verso 4 e 5. Ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da buzina, olha, o primeiro instrumento, do pífaro, segundo instrumento, da harpa, terceiro instrumento, da sambuca, quarto instrumento, do saltério, quinto instrumento, e da gaita de foles, sexto instrumento, e toda a sorte de música vos prostrareis à imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Queridos, os números na Bíblia são literais, mas eles têm símbolos, eles têm uma simbologia, mas eles são literais. O 6 não é 7, o 6 é 6, e o 7 é 7, não é 8. Os números são literais, mas tem uma simbologia por trás dele, tá certo? Beatrice Neal, uma doutora que fez a sua tese em cima do Apocalipse, em cima do 666, eu tenho a tese dela, e ela diz o seguinte na tese: 6 é um número legítimo quando ele conduz ao número 7. Se você está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 6 é legítimo porque conduz você para o número 7. Representa o homem no alvorecer da sua existência, porque Adão foi criado no 6º dia. Mas ele foi conduzido para o número 7, que foi o primeiro sábado, lá na semana da criação. O primeiro 7º dia foi o primeiro sábado. Adão foi criado no 6º e foi conduzido para o 7º dia em adoração ao Criador dos céus e da terra.
Então o número 6, quando nos conduz ao número 7, representa o homem no alvorecer da existência, estando em celebração com o poder da criação de Deus. A glória da criatura é correta se ela conduzir para a glória do Criador. 666, contudo, representa a recusa do homem em avançar para o número 7. Estão percebendo? Em vez dele avançar para o número 7, ele repete o 6 de novo. E repete de novo. 3 vezes ele repete o 6. Negando-se a avançar para o número 7 e reconhecer Deus como Criador dos céus e da terra. Uma tríplice rejeição de Deus como Criador. É o 666. Isto é o que está na tese da doutora Beatrice Neal. E também ela diz, representa a fixação do homem em si mesmo. O número 6, separado, que não nos leva para o número 7, representa o homem fixado em si mesmo. O homem procurando a glória em si próprio e não no Criador. Tudo isso que eu estou lendo para vocês está no livro Revelações de Daniel, no capítulo 3. A besta de Apocalipse 13 representa o homem no exercício da sua soberania, separado de Deus. O homem conforme a imagem da besta, em vez do homem conforme a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E queridos, nós fomos criados no 6º dia, mas reconhecemos Deus como Criador nosso, então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, aqueles que se recusam ir até o número 7 e reconhecer Deus como Criador, eles estão criando uma imagem segundo o homem, a imagem dos homens e não a imagem de Deus. O homem que se afasta de Deus torna-se bestial e demoníaco, diz a doutora Beatrice. A marca da besta é, portanto, a rejeição da soberania de Deus, do princípio do sábado, o 7º dia, que foi designado para incentivar o homem a buscar a dignidade, não em si mesmo ou na natureza, mas na comunhão com Deus e na participação do descanso de Deus. É o sábado que distingue entre a criatura e o Criador. Isso é o que está na tese da doutora Beatriz. É o sábado que distingue entre a criatura, foi criado no 6º dia, e o Criador, que é comemorado e celebrado como Criador no 7º dia, que revela que quem merece adoração e quem não merece. É o sábado que demonstra a soberania de Deus e a dependência do homem. 666, por contraste, é o símbolo da adoração à criatura, em vez de adorar o Criador. Queridos, vamos ler agora capítulo 3, verso 6. Capítulo 3, verso 6 diz: qualquer que não se prostrar e não adorar a imagem de ouro, será no mesmo instante lançado dentro do forno de fogo ardente. Era um decreto de morte. Aqui nós temos um chamado para adorar uma imagem, estigmatizada, marcada, rotulada pelo número 6. Em Apocalipse 13 nós também temos uma imagem, marcada pelo número 6. Aqui nós temos um decreto de morte para quem não se prostrar diante da imagem. E lá em Apocalipse 13 também nós temos um decreto de morte. Quando você lê Apocalipse 13, verso 15, você vê o decreto de morte para aqueles que rejeitarem o sinal da besta. Apocalipse 13 e o verso 15. Aqui nós lemos: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ou você vai adorar a imagem da besta, ou você vai ter um decreto de morte pendente sobre a sua cabeça. Queridos, esta crise mundial na qual nós estamos, preparando o mundo para a implantação da nova ordem mundial, vai resultar nisso. Vai resultar num decreto dominical e vai resultar depois num decreto de morte, tentando tirar a vida daqueles que insistem em adorar somente a Deus, em se curvar somente diante de Deus. E a imagem da besta, o sinal da besta será colocado aqui, ou na testa, ou na mão, diz aqui o verso, né?
o verso 17. Para que ninguém possa comprar. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 17. Para que? No verso 16, vamos ler primeiro. Capítulo 13, verso 16 primeiro. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Interessante, irmãos. Quando eu vejo agora as pessoas, quando vão entrar no mercado, quando vão entrar numa loja, o que eles têm que fazer? Eles colocam aquela maquininha para medir a temperatura sua, exatamente aonde? Na testa. E depois disto, qual vai ser o próximo gesto? A mão. Primeiro, marca a testa. E depois, você estende a mão. Só uma lembrança do que está acontecendo. Quando eu vejo estas cenas na televisão, quando eu vejo estas cenas na rua, eu lembro do sinal na testa e na mão. Não que o medir a temperatura seja o sinal da besta, não, mas parece, não é? Parece, porque o sinal da besta ou será colocado na testa ou na mão. E aqui diz o decreto de morte de Nabucodonosor, lá em Daniel 3, é muito semelhante ao decreto de morte de Apocalipse 13, verso 15. Não existia alternativa. Ou adoravam a imagem ou seriam lançados no fogo. Vejam, decreto dominical, lá em Daniel 3, decreto universal de morte também, lá em Apocalipse 13. O dirigente do poder mundial demanda adoração e o dirigente do mundo, que é o anticristo papal, exige também adoração. O assunto básico gira em torno da obediência. Para adorar a imagem de ouro seria desobedecer aos mandamentos de Deus, queridos. Se projetarmos esta narrativa de Daniel 3, se nós projetarmos esta narrativa de Daniel 3 para o futuro, para o tempo do fim, para a nossa geração, nós vamos encontrar uma réplica disso em Apocalipse 13, verso 15 a 18. Tempo virá em que de modo algum nós poderemos vender ou comprar. Logo sairá o decreto proibindo homens de comprar ou vender, e qualquer pessoa, senão aquela que tiver o sinal da besta. Na última grande batalha do conflito entre Cristo e Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno, por se recusarem a violar a lei de Deus, em obediência aos mandamentos de Deus, recusam obedecer os mandamentos dos homens e por isso serão proibidos de comprar e vender. Poderes religiosos aliados ao céu por profissão e declarando ter as características de um cordeiro, por seus atos mostrarão que tem o coração do dragão. Este poder, que parece um cordeiro, mas tem voz de dragão, lá em Apocalipse capítulo 13, verso 11, é os Estados Unidos da América do Norte. Eles têm voz de dragão e são instigados por Satanás. Está chegando o tempo em que o povo de Deus sentirá a mão da perseguição, simplesmente porque santificam o quê? O sábado. Leia agora comigo Daniel 3, 12. Capítulo 3 de Daniel e o verso 12. Vejam a acusação. Existem uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província, são Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. As pessoas vão dedurar. É pai acusando filho, é filho acusando pai. Queridos, nesta hora, você só vai encontrar refúgio em Jesus Cristo. Porque você pode ser traído por amigos, por familiares e por íntimos. Uns vão acusar os outros. Uma casa estará dividida, como disse Jesus. Pais contra filhos e filhos contra pais. Porque aqueles que se recusarem obedecer os mandamentos dos homens
Se você se recusar, por exemplo, a tomar vacina, alguém vai acusar você. Olha, ele não é vacinado, ele recusou a vacina, ele vai dedurar você. Irmãos vão trair irmãos. Sobre a vacina, sobre a guarda do sábado, sobre... Enfim, queridos, qualquer coisa que você queira agradar a Deus, servir a Deus, aqueles que são joio dentro da igreja, eles o acusarão. Irmãos vão se levantar contra irmãos. Os piores inimigos serão aqueles que se levantam dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria igreja, porque eles conhecem tudo de nós. Eles conhecem tudo de nós. Queridos, em Romanos capítulo 13, verso 1 e 2, diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades, está falando das autoridades governamentais, que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade governamental, resiste à ordenação de Deus. Muitos usam esse texto para dizer que nós temos que nos submeter ao governo. Sim, nós temos que nos submeter ao governo em todas as ordens que não contrariam a palavra de Deus. Quando as ordens governamentais contrariam a lei de Deus, nós ficamos com Deus. Aí nós dizemos como Pedro falou: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, disse Pedro. Atos capítulo 5, verso 29. Nós não vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a quem? Aos homens, queridos. Isto não podemos fazer. Abra sua Bíblia agora e vamos ler o capítulo 3 e vamos ver o verso 19 a 26. Capítulo 3, versos 19 a 26. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais. Então estes homens foram atados, amarrados e foram lançados na fornalha. Então o rei se espantou e disse: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Ah, que Deus é este, Deus de Israel, o Santo de Israel, o Deus que neutraliza o poder do fogo. O Deus que fez com que os 3 jovens hebreus estivessem passeando dentro do fogo. É isso que o rei falou. Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Realmente, o quarto que estava ali com os 3 jovens hebreus era o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Queridos, Jesus andou sobre as águas, Jesus apagou a força do fogo. Queridos, Jesus Cristo é Deus. Ele tem poder, ele é o Todo-Poderoso. Quando você é de Jesus, você também pode morrer como mártir, como muitos morreram como mártires. Mas você também pode ser protegido se Jesus Cristo achar por bem não deixar que você morra. Se a sua morte não vai resultar na conversão de dezenas de pessoas, se a sua morte será somente um triunfo para Satanás, Jesus não permite que você morra. Por isso que depois do fechamento da porta da graça, nenhum dos filhos e filhas de Deus vão morrer como mártires. Por quê? Porque não mais haverá conversão. O Espírito Santo se retirou da terra, a porta da graça está fechada, não há mais conversões. O Espírito Santo não se retira do povo de Deus, mas ele não está mais trabalhando no coração dos ímpios, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, Deus não permite que os seus filhos morram depois do fechamento da porta da graça, porque seria um triunfo para Satanás e não converteria ninguém. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Deus que está ao nosso lado, assim como esteve ao lado dos 3 jovens hebreus. E a distância entre você e Deus é a distância de uma curta oração. Eu leio no livro Maior Discurso de Cristo, na página 64 e 65, este pensamento para você. Aquele que estiver impregnado do Espírito de Cristo, habita em Cristo. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador. O Salvador está cercando você.
E o golpe que é dirigido contra você atinge o Salvador. É isso que está dizendo aqui. Maior Discurso de Cristo, página 64, 65. O golpe que lhe é dirigido cai sobre o Salvador, que o circunda com a sua presença. O que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Por que o que quer que lhe aconteça vem de Cristo? Porque Deus permitiu, Jesus permitiu. Se aconteceu alguma coisa ruim, se o seu filho faleceu, se você teve um acidente de carro, Deus permitiu. Deus não mandou a morte, Deus não provocou o acidente, mas se Deus permitiu, Deus vai ajudar, vai fortalecer a sua fé, vai purificar a sua fé, vai apurar este ouro para mostrar que você é ouro provado no fogo. Deus tira a glória para o seu nome, por isso ele permite muitas vezes passarmos pelo vale da sombra da morte. O que quer que lhe aconteça vem de Cristo. Não precisa resistir ao mal, porque é Cristo a sua defesa. Não lhe pode tocar, nada lhe pode tocar, a não ser pela permissão de nosso Senhor. Se Deus permitir, Deus tem alguma razão para ter permitido. Eu dou glória a Deus quando Deus me protege, e quando Deus também não me protege, eu dou glória a Deus. Deus tem alguma razão, algum objetivo em ter permitido acontecer isso ou acontecer aquilo. Minha vida está escondida em Cristo. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Ele cuida de mim, mas eu vou sofrer e posso morrer como mártir também, porque muitos morreram como mártires. Queridos, Jesus Cristo diz em Isaías 43, versos 1 até o verso 3. Jesus diz assim: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Queridos, esta é a mensagem de conforto que Jesus nos dá. Leia agora comigo Daniel 3, 26 a 29. Veja aí, o que é que Nabucodonosor fez? Daniel 3, versos 26 a 29. Então se achegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então saíram do meio do fogo e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus, o Deus de Israel, o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Este é o meu Deus, este é o seu Deus. Nele eu confio, nele eu descanso. Ele supre todas as minhas necessidades, ele é o meu defensor. Contra aqueles que me atacam, ele é o meu defensor. Queridos, eu não preciso de outro Deus. Eu não preciso de outro Pai. Eu não preciso de outro Salvador. Eu não preciso de outro Consolador. Eu estou muito feliz com o Pai que eu tenho, com o Jesus Cristo Salvador que eu tenho, com o Consolador, o Espírito Santo que eu tenho. Estou muito feliz e realizado. Seja feliz também com Jesus Cristo. Ele olha para você e cuida de você como a menina dos seus olhos. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão. Não tema, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Fique com a paz e a graça de Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Oremos. Pai querido que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor é um Deus presente, é um Deus pessoal, é um Deus real, não distante, porque nós clamamos e o Senhor está aí, justo do nosso lado, para estendermos a mão. E quando o Senhor permite que coisas ruins aconteçam,
querido Pai. Nós confiamos na tua providência, porque o Senhor tira glória para o teu nome, mesmo das situações difíceis. Portanto, Pai, ajuda-nos a crermos em ti nos bons tempos e nos maus tempos. Quando estamos andando à luz do sol e também quando estivermos andando no vale da sombra da morte. Que o Espírito Santo Consolador nos console, nos anime. Obrigado por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Querido Jesus, volte logo nos buscar. Derrama o teu Santo Espírito sobre todos os meus queridos irmãos, onde eles estiverem. Que todos sejamos fortalecidos na fé, firmados na verdade e preparados para a volta de Jesus, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique com a paz de Jesus. Nos vemos na live de sábado e também na live de domingo. Deus te acompanhe, Deus te abençoe.